Olá, queridos amigos, é um prazer estar de novo aqui com vocês com o programa, agora o programa Vida Sem Vícios, né? Nós também temos aqui pela rádio o programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, que acontece às 8h30 da manhã, às sextas-feiras, e também às terças, às 11h30 e às 6h30 da tarde, hein? E nós temos aqui o Vida Sem Vícios, toda sexta-feira às 11h30 da manhã e também às 4h30 da tarde de sábados. Pois é, hoje nós vamos falar sobre comida. Comida também pode ser vício? O que você acha, Evaldo Ribeiro? Do Maranhão para o mundo inteiro. Comida também pode ser vício? Sim? Pois é, eu digo que sim. Tem muita gente viciada em comida, né? Em chocolate, em carboidratos, em massas, pão, massa. Tem muita gente viciada em açúcar no geral, doce no geral, né? A pessoa precisa de doce, né? É claro que tem também alguns tipos de vícios alimentares específicos, como pessoas que comem muito arroz, até arroz cru, né? Ou pessoas que gostam muito de gordura, precisa comer muita gordura, né? Mas o mais comum a gente encontrar é o vício pela glicose, pelo açúcar diretamente do doce ou da massa, né? Do pão, né? Da massa, da farinha, que lá dentro no organismo vai virar açúcar no final, vai virar glicose. Então, você sabia que o açúcar libera serotonina? Sabia disso? Que o açúcar libera serotonina? E a serotonina traz uma sensação de prazer, de bem-estar, de alívio. Então o que acontece? Muita gente acaba usando o açúcar, a massa, como remédio. É uma busca emocional por prazer, por alívio, e não uma busca por alimento físico, né? Não é à toa que as pessoas vão ficando muito obesas, ou seja, elas têm reservas de gordura, reservas de comida, né? Ela tem comida transbordando por todo lado, mas ela continua comendo muita comida. Por quê? Porque ela não tem a necessidade física, é a necessidade emocional, né? Então existe um buraco, um vazio que a pessoa busca tapar com a comida. Esse buraco, esse vazio, essa ansiedade, essa tristeza, ela é uma estrutura emocional profunda, né? E a pessoa sozinha com ela mesma se sente ansiosa, se sente mal, se sente triste, a comida vem, preenche, alivia, tapa o buraco, né? Sem a comida a pessoa fica mal. Então o que acontece? A pessoa vai no nutricionista muito competente, muito bem formado, e o nutricionista dá lá toda uma receita muito bem feita, uma dieta para a pessoa fazer, e a pessoa começa a fazer. E durante um tempo ela consegue se segurar, né? Sofrendo ali, mas ela vai se segurando, chega um momento que ela não aguenta mais, né? Tanta necessidade não preenchida, e aí ela volta a comer com força total, ou seja, a represa rompe e a pessoa volta a comer com força total mesmo, e aí enfia o pé na jaca, engorda aqueles quilos que tinha perdido e ganha outros ainda mais, né? E isso acontece mesmo com as pessoas que fazem a redução do estômago, cirurgia bariátrica. Então a pessoa tira um pedaço gigante do estômago, deixa o estômago pequenininho, né? E aí não cabe mais comida lá, né? Só que a necessidade emocional continua. O que acontece? Muita gente começa a comprar compulsivamente, começa a ficar mais dependente do marido, da esposa, mais carente. Algumas pessoas começam a fumar, né? Porque o pulmão está inteiro lá. Ou fumar mais, né? Algumas pessoas começam a ter compulsão, às vezes até por outras coisas mais graves, como roubo e coisas assim, ou muita televisão, né? Ou simplesmente ela não fica bem. E o que acontece com a maioria das pessoas? Voltam a engordar. Depois de 5 anos, mais de 60% das pessoas que fazem a redução do estômago voltam a engordar. E muitos chegam perto do peso que tinham antes. Por quê? Porque o estômago vai se readaptando. A necessidade emocional da pessoa vai fazendo com que ela vai colocando mais coisa para dentro. O estômago vai crescendo, vai dilatando. Tem casos em que até o esôfago, um pedacinho do esôfago se dilata e vira estômago, né? E aí a pessoa engorda tudo de novo, né? É uma loucura isso. Por quê? Porque você não trabalhou a estrutura emocional profunda, que é
Estrutura de vício. É a mesma estrutura que tem o dependente de álcool, o dependente de crack, ou seja, existe um buraco, um vazio. Quando a pessoa fica sem comer em regime, ela está em abstinência do seu objeto de vício. A cocaína também libera serotonina, lembra? Pois é. Então, se o açúcar libera serotonina, o açúcar do doce ou da massa, do pão, da massa, da batata em excesso lá, do arroz, né? Então, o carboidrato em excesso libera serotonina, a pessoa fica viciada, dependente disso. Então, o buraco é o mesmo, é a estrutura de vício, né? E nós temos casos na ápice, inclusive, de pessoas que, depois de retirar o estômago, se tornaram dependentes químicos fortemente de crack, né? Porque, como eu disse, o pulmão está lá. Então, o buraco, o vazio é que precisa ser resolvido. Quem é que está cuidando disso? Quem cuida disso? Esse é o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano. Nós damos formação, inclusive, na metodologia, coaching para emagrecimento, metodologia nossa. Só existem 2 institutos no Brasil especializados em coaching para emagrecimento. A Ápice dá essa formação e nós atendemos, né? Temos 10 profissionais atendendo o coaching de emagrecimento. Processo com garantia, né? É o desafio Ápice. São em 2 sessões, se a pessoa já não perceber mudanças, nós devolvemos o dinheiro dela, né? Que mudanças são essas? Se ela tem uma compulsão alimentar, ela já tem que se surpreender já percebendo mudanças na compulsão, ou seja, já percebendo sem vontade de comer aquilo que antes que tinha tanta vontade, por exemplo, né? Vai depender do que vai ser definido como meta já na primeira sessão. Então, um processo bem estruturado para quem quer resultado, mudança, quer se livrar do vício pela comida, vem se livrar trabalhando a causa, que na maioria das vezes, vem lá de infância, na maioria das vezes antes dos 6 anos de idade, né? Buraco, vazio, questões de estrutura emocional em que a pessoa precisa se preencher com algo porque falta um preenchimento dentro. Então a gente precisa reorganizar isso. Então vou dar o contato para você. 11 2361 5000, você liga agora lá na Ápice, tem gente para te atender. 11 2361 5000. Olha só que boa notícia. Você de Sorocaba, você de Campinas, estamos aí pertinho de você. A Ápice agora está com unidade em Campinas e em Sorocaba. Então, pessoal aí de pertinho de Campinas, toda a grande região, né? Americana, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo e mais todas as cidades aí por perto. Pertinho de você, você tem o mesmo processo que você teria aqui na Paulista. Você vai ter com o mesmo profissional te atendendo aí no Desafio Ápice. Você vem para 6 sessões. Se em 2 sessões você não perceber mudanças, nós devolvemos o seu investimento. Isso é comprometimento, tecnologia de última geração. Nós somos um centro de desenvolvimento humano com 13 anos de experiência, 20 profissionais envolvidos, prontos para te atender para qualquer necessidade. Dependência química, compulsões alimentares ou qualquer tipo de compulsão e vício é uma das nossas frentes. Trabalhamos também depressão, timidez, insegurança, baixa autoestima, protelação, falta de organização, metas profissionais, relacionamento, qualquer mudança comportamental ou emocional, você pode ter de maneira breve, objetiva e garantida. Liga 11 2361 5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br. Muito bem. Então, o tema do nosso programa de hoje tem a ver com o emagrecimento, né? Comida é vício? Comida pode ser um objeto, um elemento que sacie o vício. Do nosso ponto de vista, vício não é o álcool, não é a cocaína, não é a comida. Vício é uma estrutura emocional, né? Uma estrutura de falta. A pessoa não consegue estar bem nas próprias pernas. Mesmo depois de uma internação, né, ou de um regime, de um spa, ou de uma internação numa clínica para desintoxicação por 6 meses, a pessoa sai e ao sair ela não está mais viciada quimicamente, ela já não está mais, dependente fisicamente, mas ela está emocionalmente do mesmo jeito. Ela tem aquela mesma estrutura que já vinha com ela de antes dela começar a droga, né? Então, ela viciou na droga justamente porque ela encontrou na droga o bálsamo, o remédio, o complemento para a felicidade que lhe faltava. Então, sem a droga, ela se sente infeliz. Se sentindo infeliz, ela quer a droga e ela se segura para não usar. Faz parte de um grupo de apoio, só por hoje, só por hoje, só por hoje. Chega um dia que, sabe, que essa parte subjugada fala, hoje coisa nenhuma, hoje eu vou usar. E aí volta a usar.
e volta com força total, e as clínicas estão abarrotadas de pessoas que já foram internadas diversas vezes. Então, se você quer um processo diferente, um processo para resolver, venha conhecer metodologias novas. Enquanto você continuar fazendo a mesma coisa, você vai colher o mesmo resultado. Então, venha conhecer uma metodologia nova na Ápice Desenvolvimento Humano. No caso da dependência química, você vem trazendo o seu querido, né, seu filho, seu marido, ou você mesmo, se é o dependente químico, para uma entrevista gratuita, aprofundada com os profissionais da equipe Ápice. E é preciso fazer sentido para você. Se não fizer sentido para você, você não deve entrar, né? Você já investiu muito tempo, muita energia, esperança e dinheiro. Então agora a gente acredita que só se de fato fizer muito sentido para você. Então venha conhecer de perto, com calma. É só você agendar no 11 2361 5000. E o site direto do Vida Sem Vícios, vidasemvicios.com.br. E voltando para o tema emagrecimento. Não só o vício é o problema do emagrecimento, né? Nós temos outros problemas que envolvem o tema do emagrecimento. Então o emagrecimento é tão desafiante quanto uma pessoa deixar de ser dependente químico, né? Inclusive é considerado sem cura a dependência química, né? Nós na Ápice temos ex-dependentes. O que nós consideramos ex-dependentes? As pessoas que não sentem mais falta, nem lembram disso e que não precisam substituir o vício. Não precisam fazer atividade física de maneira intensa para liberar endorfina. Não precisa rezar todo dia, 1 hora por dia, para liberar ocitocina ou a própria serotonina no sangue. Não. São pessoas que estão livres, independentes de qualquer prática. Mas para isso é preciso trabalhar a causa fundamental, né? Então, se não trabalhar esta causa fundamental, não consolida. Então a gente não está falando de substituição, né? Então, no emagrecimento, né, nós encontramos outras questões que envolvem o problema e que geram todos os processos de sabotagem ao processo de emagrecimento. Vamos elencar alguns aqui para vocês. Vocês têm pessoas obesas na família, né? Porque emagrecer uma vez é fácil, agora manter a magreza que é desafiante. Então, como eu estava dizendo que a dependência química é considerada sem cura, eu acho que emagrecimento é praticamente sem cura se você não mexer no ponto certo. As pessoas emagrecem um tempo, depois engordam de novo. Por quê? Porque elas estão em abstinência da comida. Ela não está resolvida na estrutura emocional. Ou ela está dependente de uma medicação, ou em abstinência da comida, ou dependente de atividade física. Quer dizer que a atividade física também gera dependência? Sim, tem muita gente dependente de atividade física. Mas o problema é a atividade física? Claro que não, a atividade física é maravilhosa, é algo que faz bem. O problema é a comida? Claro que não. O problema não é nem a bebida, tem gente que bebe socialmente, se diverte, bacana, de vez em quando nem lembra. O problema é, quando a pessoa tem uma estrutura de vício e ela encontra na atividade física a muleta, se a pessoa percebe que se 3 dias sem fazer atividade física ela fica mal, existe uma estrutura de vício, existe um buraco, um vazio que a endorfina está cobrindo. Assim como a pessoa que é viciada em jogo, adrenalina, a possibilidade de ganhar, os sonhos, já minha vida vai mudar, também libera uma química corporal e a pessoa fica precisando daquilo. Sem aquilo a vida fica sem sentido. Atividade física é a mesma coisa. Sem atividade física a pessoa se sente insegura, esquisita. Pode crer que ela tem estrutura de vício, provavelmente, e que então ela usa a atividade física como muleta. Tudo bem, né? Até o momento que tiver alguma contusão e a pessoa tiver que ficar aí sem treinar durante algum tempo, e aí vem o desespero, ou chega uma fase da vida que ela não está mais na carreira, como por exemplo muitos atletas profissionais, e aí se tornam obesos, né, compulsivos alimentares ou viciados em álcool e drogas, e acontece muito. O problema é o esporte? Não. O problema é a estrutura de vício por baixo. Então, isso é preciso resolver, né? Então, sim, é desafiante deixar de ser gordo e ser uma pessoa naturalmente magra ou com corpo normal. Isso é desafiante, porque é identidade. É ser uma coisa para ser outra. O que tem de estrutura por baixo, estruturando isso, é surpreendente. Nós encontramos questões como, por exemplo, às vezes a pessoa tem na cultura familiar comida associada a afeto, né? Mangia che te va bene, bambino.
né? Então todo mundo se reunia em volta da comida e se amava em volta da comida e tal. Que legal, né? Eu acho que a comida, ela é de fato, as refeições, elas são momentos de sociabilização. Só que, às vezes, o inconsciente pode associar comida a afeto. Então, quando ela come massa, como ela come doce, ela sente um afeto porque está conectada, é uma âncora. Dispara aqueles sentimentos que tinha na família, na mãe, na avó, na nona. Estou brincando aqui com a família italiana, mas não é só na cultura italiana que tem isso, não. Então, se a gente não desativar isso, se a gente não dissociar comida de afeto, a pessoa fica triste, literalmente. É impressionante. A gente vai fazer uma técnica eficiente para ela gostar menos do doce ou da massa e ela fica triste. É uma tristeza, por quê? Porque ali representa afeto. Então nós precisamos reorganizar isso. Cada caso é um caso. Quando esse é o caso, precisa reorganizar. Tem caso que existe um código de biotipo familiar. Então as pessoas têm o mesmo biotipo. E aí uma pessoa emagrece, você começa um processo de emagrecimento, a irmã está gordinha, você se sente culpada que a irmã não emagrece, que a mãe não emagrece. Ela não consegue, você consegue. O que acontece com muita gente? Volta a engordar de novo para dizer, ó, tá vendo, papai, mamãe, irmãs, eu sou igualzinho a vocês, agora vocês vão me amar? Né? Ou, ó, não precisa ficar triste, eu sou igualzinho a vocês. Né? Ou seja, código de pertencimento. E a gente tem muitos, a gente compartilha valores na família, compartilha gostos, compartilha biotipo. Você já tinha pensado nisso? Então, se não mexer nisso, não consolida. Outro processo que a gente encontra como dificuldade para o emagrecimento. A pessoa, há muito tempo tem aquele corpo, ela passou a gostar daquele corpo de alguma maneira, é preciso gostar, se amar, né? Se amar, se lavar com carinho, se cuidar. E aí, de repente, vai emagrecer, a pessoa se sente estranha, poxa vida, porque ela já tem aquela estrutura há muito tempo, ela não consegue nem se imaginar com outro corpo, parece que não é ela. Então ela começa a emagrecer, tá, legal e tal, mas ela começa a achar estranho, de repente, um lado dela começa a sabotar, começa a querer engordar de novo. Então o sabotador tem intenção positiva. Intenção positiva é ser quem eu sou, não perder minha identidade. Intenção positiva, quando sabota e volta a engordar, na família, seguindo o biotipo familiar, qual é a intenção positiva? Fazer parte, não magoar as pessoas, não fazer as pessoas se sentirem frustradas de não conseguirem, por exemplo, né? Intenção positiva de comer quando tem vício, trazer um alívio, um equilíbrio emocional, a comida sendo usada como remédio. Ou seja, coitados das pessoas com esse problema, que são taxadas como sem vergonhas, como fracas. Gente, tem uma estrutura por baixo muito intensa atuando, ok? Não é fácil, não. É fácil falar do outro. Agora, se você for investigar, entrar fundo no psiquismo da pessoa, nossa, é estrutural para ela a obesidade. Ela precisa daquele tanto de comida ou manter aquele corpo. Né? E existem diversos outros padrões de sabotagem. Você sabia que tem gente que quando começa a emagrecer... A pessoa começa a emagrecer e ela, há um bom tempo ela tem aquele biotipo, só que os familiares, os amigos, estão acostumados a gostar dela daquele jeito, né? E ela começa a emagrecer, as pessoas começam a achar estranho. Ah, não, mas gente, eu gosto mais de você como você era antes. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas, as pessoas amavam aquela figura anterior. Aí a pessoa começa a emagrecer e já fala, não, mas a gente que fica magra fica parecendo velha. Gente, é um banho de água fria. Então, se a pessoa que vai passar por um processo de emagrecimento não se preparar para lidar com essas situações, elas muitas vezes se desmotivam e botam tudo a perder. Então, nós precisamos trabalhar a pessoa, já treinar ela, já ensaiar como é que ela vai se sentir, como é que ela vai lidar com a estranheza. Porque vai acontecer. Aconteceu comigo. Eu tenho uma amiga que eu não via há 7 anos, uma amiga que eu adorava, ela mora em Fortaleza. E aí a gente se falou tal pelo Skype, e aí ela falou, olha, Plínio, vamos se ver então no Skype tal, vamos lá. Mas eu vou te falar uma coisa, quero que você se prepare, eu tô diferente, né? Eu emagreci e tal, não sei o que, pá. E ela era bem, né, obesa e tal, mas eu adorava ela, né? A gente era uma figura muito amiga, muito querida, muito bem. Quando eu a vi no Skype, uma pessoa com biotipo magro, normal, eu falei, credo! Que é isso? Ela tava linda, não tem? Tava linda, mas não era minha amiga.
Eu não te conheço, pessoa. Então, de certa maneira, a gente estranha a pessoa também que emagrece. É normal. Então, a gente tem que preparar a pessoa que vai passar por um emagrecimento, porque na ápice a gente emagrece mesmo, né? Ou seja, a gente facilita a vida dos nutricionistas. Nós não somos concorrentes, tá? Então, vários nutricionistas nos mandam como clientes também para trabalhar. Nós indicamos nutricionistas quando a pessoa não conhece, quando ela ainda não tem uma boa dieta para o que ela quer alcançar, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a dieta se torne fácil, com que ela consiga agora escolher uma nova alimentação e ser feliz nessa alimentação. E não mais ficar lutando consigo, sofrendo, né, numa alimentação que, na verdade, não a supre. Não, a gente precisa trabalhar e suprir para que a comida não seja mais remédio. Olha só, outros padrões de sabotagem que a gente encontra no emagrecimento. Você encontra um padrão que eu costumo chamar de a comida sendo utilizada como rebelião social, ou seja, a pessoa ela é contra a ideia de que tem que ter um biotipo. Então ela se sabota mesmo, fala, eu sou do jeito que eu quiser, né? Tem um lado que quer emagrecer, mas tem outro lado que quer brigar com a sociedade, ou quer brigar com o pai, com a mãe, que lá quando ela era infância ficava brigando, chamando ela de gordinha ou ele de gordinho. Então, um lado da pessoa quer emagrecer, mas um outro lado quer brigar com essa imposição social da magreza. E aí não consegue emagrecer, né? Outros temas que às vezes a gente encontra, né? A pessoa que na infância ela comia muito e era amada pelos pais por causa disso. Então, ou ela é amada porque comia muito ou era porque era fofinha. E aí, hoje, né, ela quando come, ela sente amor, né? Ou quando ela emagrece, ela se sente feia, não é ela, né? Por quê? Porque o pai adorava que ela era gordinha, né? Por exemplo. Ou que ela comia demais, então ela comia mais ainda. E até hoje é uma pessoa que se empanturra buscando afeto. Então, a gente precisa estruturar isso, né? Tem gente que usa a comida como válvula de escape. Eu tô com tédio? Como? Eu tô tenso? Como? Tô ansioso? Como? Tô frustrado, aconteceu um problema aqui no trabalho, vou lá e abro a gaveta, pego o chocolate e como. Então a comida é usada como quebra de estado. Quando é isso, então a gente precisa descobrir outras maneiras para quebrar o estado, né? Como, por exemplo, fazer algumas respirações, tomar um copo d'água, abrir um livrinho de piadas. Ou seja, cada pessoa é uma, é preciso identificar quais são as estruturas que sabotam. Tem gente que quando começa a emagrecer chama atenção e aí não consegue lidar com a questão da paquera, engorda de novo para se sentir protegida. Tem gente que está com sobrepeso para evitar a sexualidade, porque tem algum medo, algum problema com sexualidade. Então, cada um, é preciso entrar, investigar. Então, só para você entender, caro ouvinte, que se você tem amigos ou familiares que sofrem com essa questão da obesidade, entendam que tem muita estrutura, muita riqueza de problema por baixo que precisa ser processado, reorganizado. A APSE desenvolve isso em 12 sessões. Emagrecimento são 12 sessões para alcançar a meta, um processo completo. Venha conhecer esse trabalho, é um trabalho com garantia também. Se em 2 sessões a pessoa não perceber mudanças, nós devolvemos o investimento. Telefone 11 2361 5000 em São Paulo, capital, aqui na região da Paulista, em Campinas e também em Sorocaba. 11 2361 5000. E dependência química, venha para uma entrevista gratuita, fale da gente, convide as pessoas para assistirem o programa no YouTube. É só digitar lá no YouTube APSE Desenvolvimento Humano. Os programas estão disponíveis para você, tá? Então divulgue APSE Desenvolvimento Humano. Telefone 11 2361 5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br. Última dica, sábado nós temos constelação com participação gratuita. Quer participar, conhecer a constelação de perto? O tema é vícios e compulsões. Então, sábado agora, constelação com participação gratuita. Liga lá na APSE, 11 2361 5000. Um grande abraço, tudo de bom. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.